Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, me chamo professor Giovanni, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Palmas, trabalho na escola C1000 e hoje vou ministrar as aulas de História com vocês. Nesse período de pandemia, nós estamos nos adaptando ao nosso estilo de vida, nossos hábitos, nossa forma de aprender. Então, junto comigo, eu quero que vocês possam também aprender de uma forma diferente, uma forma nova tanto para nós educadores quanto para vocês. O nosso primeiro material que nós estudar, nosso primeiro conteúdo que nós iremos estudar vai ser sobre os saberes dos povos africanos. A primeira pergunta que qualquer um de vocês irá fazer para mim: professor, mas por que estudar a história da África? Agora eu te pergunto, por que não estudar a história da África? Sabemos que 4,8 milhões de escravos vieram da África para o Brasil, certo? Então, a cultura africana ela está muito presente, tá, na identidade cultural do Brasil. A África ela traz uma bagagem cultural muito grande para o Brasil, como nossas danças, algumas festas, na culinária. Então, a cultura africana ela está entranhada, na cultura brasileira. Não existe cultura brasileira se não tiver cultura afro, tá? Gente, é muito importante nós estudarmos também sobre a história da África para nós quebrarmos alguns paradigmas, porque quando falamos em África, as pessoas já imaginam uma África pobre, uma África sem cultura, uma África que não tem nada a oferecer. E eu quero mostrar para você uma nova visão sobre a África, tá? Uma visão de uma África rica culturalmente, uma visão de uma África que tem muito a nos oferecer enquanto conhecimento. Em falando de cultura africana, é um pouco complicado para alguns historiadores, para nós historiadores, falarmos sobre a história da África. Por quê? Porque a África eles valorizam muito a questão da oralidade. Os africanos, reinos africanos, povos africanos não tinham o hábito de escrever sobre a história dos próprios povos. A história da África ela era passada de geração para geração através da oralidade. Então, quando nós falamos de história da África, nós devemos falar de oralidade, ou seja, a valorização da cultura oral. Eles não tinham o hábito de escrever sobre as suas histórias. E para isso eles tinham os chamados mestres griots. Esses mestres griots eram responsáveis por transmitir essa história de uma geração para outra através da oralidade. Mas sem mais delongas, nós iremos falar sobre os reinos africanos. Mas antes, só para dar um gancho para vocês, eu quero falar também, as pessoas muitas vezes não valorizam a história da África e esquecem que o Egito Antigo foi no continente africano. As pessoas não têm nem noção que a África é um continente. Nós temos a África do Sul, mas a África é um continente, tá? Voltando para os reinos africanos. O primeiro reino africano que nós iremos falar vai ser sobre o reino de Gana. O que é que nós precisamos saber, professor, sobre o reino de Gana? Vou trazer os principais aspectos históricos que vocês devem saber sobre o reino africano. Primeiramente, Gana ela se localizava na região chamada região subsaariana, ou seja, uma região abaixo do deserto do Saara, uma região também conhecida como região charrelina, Professor, e por que o nome Gana? Bom, o nome Gana, ele significa chefe guerreiro, daí nós mencionamos, tem uma ligação do reino com a figura do líder, A política de Gana era uma política centralizada na figura do seu líder, tá? Gana era formada primeiramente pelos povos magás e depois, pelos povos soniquês, tá? Esses povos formaram o grande império de Gana. Eles cobravam impostos das outras tribos e assim o império se mantinha. A capital do reino de Gana era conhecido como Kumbi-Salé. A capital Kumbi-Salé era uma capital que ela tinha cerca de 1.500 a 20.000 habitantes, tá? Um viajante geógrafo chamado Al-Bakiri, ele foi um cara que ele teve a oportunidade de escrever sobre a capital Kumbi-Salé, onde ele cita que era uma cidade muito extensa, uma cidade muito rica, tá? Uma cidade muito bonita, que eram formadas por duas principais, na capital era formada por duas principais cidades, que elas se uniam como um todo. Então é interessante saber como o povo de Gana sobrevivia. É simples, gente. O reino de Gana, eles viviam nas proximidades do rio Níger e do rio Senegal. Ou seja, aqueles rios, eles forneciam o quê? Água. Ou seja, ele era responsável pela fertilidade do solo. Então, a agricultura era possível naquele local. Mas eu quero contar algo para vocês que vocês nem imaginam, Muitas pessoas imaginam a África pobre, certo? Mas o reino de Gana veio para quebrar esse paradigma, porque o reino de Gana era conhecido como o reino do ouro,
Veja só, né? Vocês não sabiam disso. Era conhecido como Reino do Ouro. Por quê, professor? Porque o reino de Gana, naquele reino existiam grandes jazidas de ouro, certo? Então, esse viajante e geógrafo al-Bakir, que escreveu, né, um livro falando sobre, né, esses povos africanos, sobre esses reinos africanos, ele cita que na população, entre o povo que vivia em Gana, as pessoas elas tinham adornos, usavam adornos de ouro, né, pulseiras, né, colares de ouro, até os cães, né, cachorros que viviam no Palácio Real, cachorros, né, do grande Gana, do rei Gana, eles tinham, né, adornos de ouro também nos cães. Então dá para ver a riqueza daquele reino de Gana. Eu vou contar um segredo para você que você não sabia, é muito interessante estudar sobre o reino de Gana. O que é, professor? Eles também exploravam sal. Aí você fala, professor, pelo amor de Deus, eles viviam na África, como que vai explorar sal? Exatamente, naquela região do deserto, nem sempre foi deserto. Aquela região do deserto, antes, né, existia um oceano, né? Então eles cavavam aquela areia, tiravam aquela areia e por baixo tinham grandes jazidas de sal, e o sal servia como uma forma de moeda para esses povos, tá? Outra coisa que nós devemos também falar e apontar, que é muito importante, é sobre a religião do povo de Gana. Professor, em que eles acreditavam? Bom, o povo de Gana, eles eram politeístas. Politeísta é a religião que acredita em vários deuses, tá? Então, o reino de Gana, eles não acreditavam em apenas uma divindade, eles acreditavam em vários deuses. Por mais que naquela região, devido ao comércio, né, ser muito grande, haviam, né, muçulmanos naquela região, né? O rei de Gana não proibia o culto, né, dos muçulmanos ao islamismo, mas o reino de Gana, isso, em tese, eles eram politeístas, beleza? Bom, professor, e o que se deu com o reino de Gana? É muito simples, né? Pelo ano lá de 1100, as jazidas de ouro do reino de Gana começaram, né, a entrar em declínio, as jazidas de ouro, certo? E depois os povos almorávidas, que eram muçulmanos, eles invadiram, né, e dominaram o reino de Gana, e posteriormente, né, os povos do reino do Mali, Sundiata Keita, né, o rei do Mali, ele vai dominar, né, o que era antes o reino de Gana. Bom, gente, nós falamos sobre o reino de Gana e agora nós iremos falar também sobre o reino do Mali. Primeira coisa que nós devemos aprender sobre o reino do Mali é sua localização. Bom, o reino do Mali foi muito mais extenso do que o reino de Gana. E ele fica localizado na mesma região do reino de Gana, uma vez que o reino do Mali dominou o reino de Gana. Professor, e como que funciona a política do reino do Mali? Bom, a política do reino do Mali também é uma política centralizada, tá? O imperador, ele ganhava o título de Mansa, né? E nós devemos destacar dois principais imperadores do reino do Mali. Bom, o primeiro imperador do reino do Mali é um cara chamado Sundiata Keita. O Sundiata Keita foi responsável por reunir o povo Malinke ou Mandinga, certo? E foi o cara responsável por unificar esse povo, tá? O Sundiata Keita, ele foi o responsável pela criação do reino do Mali. O segundo Mansa, muito também interessante falar sobre ele, é o Mansa Musa. Mansa Musa, ele foi o responsável por expandir o reino do Mali, tá? O Mansa Musa, ele ficou muito conhecido porque o reino do Mali, ele aderiu ao islamismo, e o Mansa Musa, ele aderiu ao islamismo como religião dele, e ele ficou muito conhecido porque ele fez uma peregrinação à cidade de Meca. Para quem não sabe, um dos princípios, né, do islamismo é pelo menos uma vez na vida ir visitar a cidade sagrada do profeta, que é a cidade de Meca. O Mansa Musa, uma vez sendo, né, islâmico, agora muçulmano, aderiu ao islamismo, ele foi fazer sua peregrinação à cidade de Meca. Tá? Cerca de 15 mil homens seguiram, né, o rei do Mali, Mansa Musa, nessa peregrinação. Só que, professor, e o que tem de interessante nisso? Gente, ele cortou o deserto do Saara todinho, entendeu? Ele estava abaixo, na região subsaariana, ele cortou o deserto do Saara, passou pelo deserto do Saara, entendeu? Para chegar na Arábia, passou no deserto da Arábia para chegar em Meca, cerca de 15 mil pessoas. Gente, a história conta, né, que o Mansa Musa, essa viagem ele ficou muito conhecida porque ele levou cerca de 12 mil quilos de ouro, né? Ouro esse herdado, né? Eu acredito, porque ele dominou o Império de Gana, ouro esse herdado do Império de Gana. Ou seja, o Mansa Musa levou cerca de 12 mil quilos de ouro nessa peregrinação. Naquela região onde eles fizeram a peregrinação,
diz que a inflação ficou muito grande. Por quê? Porque o Mansa Musa, onde ele passava, ele dava presentes, ele comprava adornos, ele comprava objetos com ouro. Então, aquele povo daquela região não tinha o hábito de ter tanto ouro naquela região, então a inflação cresceu muito. Ou seja, o valor do ouro meio que desvalorizou, os produtos aumentaram o valor e o valor do ouro meio que desvalorizou, devido, né, a essa quantidade de ouro que o Mansa Musa levou. Outra coisa, o Mansa Musa, ele é muito importante falar sobre ele também. Quando ele retorna dessa peregrinação, que ele volta de Meca, da cidade de Meca, ele traz consigo vários estudiosos, né? E ele vai tornar o reino do Mali um reino muito importante na questão de conhecimento, tá? Nós podemos citar a cidade de Tombuctu, né? Que é uma cidade onde vai construir uma faculdade, certo? Onde eles vão transmitir conhecimentos, até pautados, baseados também no islamismo e várias correntes de conhecimento. Professor, e a base da economia do reino do Mali? Bom, o reino do Mali, como eu falei para vocês, como ele herdou, né, o reino de Gana, a base da economia era o ouro, além também do comércio. Comércio de quê, professor? De cavalos, tá? Comércio de camelos e dromedários, certo? Comércio do sal, a extração do sal também era uma das atividades econômicas, tá, do reino de Mali. Professor, e como se deu o fim, né, do reino do Mali? Bom, gente, quando o Mansa Musa ele morre, né, vai ocorrer brigas sucessoriais para ver quem vai ficar dominando o império. Então, assim, os próprios palacianos, ou seja, os sucessores de sangue real, eles começam a ter conflitos internos e assim o reino do Mali ele vai se fragmentar. Então, diante disso, nós iremos fazer uma retrospectiva do que nós vimos hoje. Bom, aprendemos sobre a importância de estudar sobre a história da África, porque a história da África ela é muito responsável também pela história cultural do Brasil, pela identidade cultural no que se refere à culinária, no que se refere à música, no que se refere também à religião, certo? Aprendemos também um pouco sobre os reinos africanos, tá? Falamos sobre o reino de Gana, conhecido como Reino do Ouro, né? Mostrando assim as riquezas dos povos africanos, né? Nós falamos também sobre a questão da oralidade, da valorização da oralidade, né, dos povos africanos. Eles não tinham o hábito, né, de escrever sobre sua história, então eles valorizavam a história contada, né, pelos mestres griots. Falamos também sobre o reino do Mali, né, e o reino do Mali já islâmico, né, aderir ao islamismo. Falamos sobre o Sundiata Keita, que reuniu os povos malinques, né, e formou o grande reino do Mali. Falamos também sobre o Mansa Musa, né, o cara que cruzou o deserto do Saara, né, em uma peregrinação para visitar a cidade sagrada de Meca, a cidade do profeta, certo? E também falamos sobre a questão da quantidade exorbitante de ouro que ele levou, né, algo também muito interessante. Bom, gente, todo esse material ele pode ser acessado, né, pela plataforma, certo? Se você não tiver acesso a essa plataforma, você pode estar buscando na sua escola, certo? Você agenda na sua escola e você pode ter contato com esse material. Eu quero agradecer vocês, tá? Por essa oportunidade de poder estar junto com vocês ministrando essa aula. Qualquer dúvida, procure o seu professor da sua escola, que ele estará de prontidão para vos atender, tá? Muito obrigado e se sintam abraçados.